O técnico Thiago Carpini cai nesta quinta-feira no São Paulo. O Joaquim, zagueiro do Santos, está de saída. Breno Lopes fica ou sai do Palmeiras? Qual é a situação de Maurício, meio atacante do Inter? E Ronaldo está negociando de fato para vender a SAF a Pedro Lourenço? Eu vou contar tudo neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus no depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Estou muito satisfeito com o resultado. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, primeiro sobre a situação envolvendo Thiago Carpini. É possível sim que o técnico do São Paulo deixe o clube nesta quinta-feira. A diretoria São Paulina vai se reunir com o Thiago Carpini nas próximas horas, conversar sobre o momento da equipe. O São Paulo, embora tenha sido campeão da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, foi mal no Campeonato Paulista, acabou eliminado nas quartas de final para o Novo Horizontino, não tem um bom início de Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia para o Fortaleza e também foi derrotado pelo Flamengo no jogo da segunda rodada da competição. E agora, Thiago Carpini é muito questionado nos bastidores do São Paulo. Por um lado, Muricy Ramalho quer a permanência do treinador. O coordenador de futebol de São Paulo entende, nesse momento, que a permanência do Thiago Carpini ela seria importante para que o clube consiga e mantenha a ideia de longevidade nos trabalhos. Por outro, existe uma ala da diretoria que está bastante incomodada com o Carpini e é possível sim que ele deixe o tricolor paulista ainda nesta quinta-feira. Bom, e caso o Carpini deixe o clube, quem pode chegar? Falaram em Rafa Benítez, espanhol, que foi multicampeão pelo Liverpool entre 2004 e 2010, que passou pelo Real Madrid, passou pelo Chelsea, passou pelo Napoli, passou pelo Everton na Inglaterra, inclusive chegou a trabalhar com o James Rodrigues, mas a situação não vai avançar. São Paulo não vai contratar Rafa Benítez para substituir Thiago Carpini. E aí alguns outros nomes são discutidos nos bastidores. Dentre eles, os portugueses Carlos Carvalhal e Pedro Martins. Carvalhal, como eu já disse anteriormente, está livre no mercado, mas aguarda uma proposta do Osasuna para assumir a equipe a partir do início da próxima temporada. Situação do Pedro Martins. Ele tem contrato com o Al Gharafa do Catar até 30 de junho de 2024, mas existe o interesse do São Paulo em contratar o treinador. O primeiro contato do treinador com o treinador, para se ter ideia, aconteceu em 2021, antes ainda da contratação do Hernan Crespo para o cargo de técnico do São Paulo. Joaquim está de saída do Santos. Conversei com uma boa fonte na noite da última quarta-feira e essa fonte me disse que Joaquim, neste momento, tem alguns clubes que desejam a contratação do jogador. E aí ele foi sugerido no Fluminense, o Botafogo tem interesse no Joaquim e além do Botafogo, o Atlético Mineiro, o Galo, tem interesse também na contratação do Joaquim. A questão é, o Galo acha que é caro demais, porque o Santos hoje pede 12 milhões de euros, 65 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Santos tem 60%, os outros 40% pertencem ao Cuiabá e o Joaquim tem contrato com o Santos até dezembro de 2026, jogador de 25 anos, então é um nome que agrada a todos esses clubes, mas até o momento nada de concreto, nenhuma proposta oficial. A questão é, no dia 19, esta sexta-feira, a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra, mas 2 clubes, pelo menos, têm interesse na contratação do Joaquim. Bom, partindo para a próxima. Breno Lopes, ele pode defender as cores do Santos? Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria palmeirense e, neste momento, está descartada a ida do Breno Lopes para o Santos. E aí, eu conversando com essas pessoas da diretoria do Palmeiras, o que elas me explicam? Que não é o Palmeiras que não queira liberar, é que o Breno Lopes, nesse momento, não quer deixar o Allianz Parque para defender uma equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora o Breno Lopes considere que o Santos seja um gigante do futebol mundial, nesse momento o Breno Lopes não pretende deixar o Palmeiras para defender as cores do Santos.
Se viesse alguma outra proposta da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez essa situação fosse repensada pelo jogador, mas nesse momento não há interesse do atleta em jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, Breno Lopes tem 28 anos, contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, e aí, a partir de julho deste ano, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial. Bom, vamos para a próxima informação, que é a respeito de Maurício. Como está a situação de Maurício nesse momento? O meio-atacante de 22 anos, ele tem contrato com o Internacional até dezembro de 2027 e a diretoria do Inter não quer liberá-lo nessa janela de transferências. Alguns clubes fizeram contrato com o Inter. Bahia, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. 5 clubes fizeram contato com o Internacional a fim de apresentar uma proposta pela aquisição do jogador. Desculpa. O Inter até aceita liberá-lo. No entanto, a exigência fica alta demais, mesmo para os clubes que têm uma boa condição financeira, o caso destes 5. O Internacional quer entre 8 milhões de euros, que dá 44 milhões e 700 mil reais, e 10 milhões de euros, que dá 56 milhões de reais, pelo percentual que detém do meio-campista. Hoje o Inter é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta. E essa exigência do Inter acabou afastando os principais clubes do futebol brasileiro, mesmo que eles vivam situação financeira tranquila. O Colorado, como eu disse, detém 50%, e aí os outros 50% são divididos da seguinte forma. O Cruzeiro tem 25%, o Desportivo Brasil mantém 20% e o jogador guarda 5% dos direitos econômicos de uma futura transação. Desta forma, o que o Inter diz quando ele pede entre 8 e 10 milhões de euros pelo percentual que ele detém é que Maurício vale, na verdade, algo próximo de 16, 20 milhões de euros. Então, é isso que diz o Internacional. Por isso, até o momento, a situação de Maurício não conseguiu ter um desfecho pensando numa possível saída do Internacional. Lembrando, ele tem contrato até dezembro de 2027. A última vez que ele renovou o contrato foi em março do ano passado e é um jogador tratado como promissor nos bastidores do Beira-Rio. E aí, para finalizar, o dono dos supermercados BH, uma rede de supermercados de Belo Horizonte, de Minas Gerais, na verdade, ele pode comprar o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador Marcelo Moreno, ele deu uma entrevista recentemente à Rádio 98 FM e disse que o Ronaldo Fenômeno pode repassar o percentual que ele detém da SAF, que é 90%, para o empresário Pedro Lourenço, que é sócio, proprietário da rede de supermercados BH. No entanto, há impeditivos para que essa operação aconteça em 2024, porque existe uma cláusula do contrato que exige, nesse momento, que o Ronaldo permaneça como sócio majoritário por um período mínimo. O tempo exigido ainda não me foi passado. No entanto, meu amigo Thiago Valu, que trabalha comigo nos Donos da Bola, um grande jornalista que tem muitas informações sobre os bastidores do Cruzeiro, disse que o tempo mínimo era de 5 anos. Como o Ronaldo assumiu o Cruzeiro em dezembro de 2021, esse tempo mínimo se encerraria em dezembro de 2026. Então, a partir de janeiro de 2027, o Ronaldo poderia negociar o percentual todo que ele detém da SAF, 90%, para qualquer pessoa. Ele tem que permanecer como sócio majoritário do clube, ou seja, mantendo 50% mais um das ações até dezembro de 2026. Pelo menos este é o tempo dito pelo meu amigo Thiago Valu. Eu ainda não consegui confirmar essa informação, mas confio bastante no Valu. E aí, os outros 10% do Cruzeiro pertencem à associação. Só para que o torcedor entenda, recentemente foi dito que o Pedrinho talvez tivesse 20% da SAF do Cruzeiro. No entanto, o que aconteceu foi o seguinte: o Pedrinho emprestou 100 milhões de reais ao Cruzeiro e o valor foi diluído no futebol do clube. Como garantia do empréstimo, o empresário pode se tornar detentor de 20% das ações que pertencem a Ronaldo Fenômeno. Desta forma, caso o Ronaldo não pague este empréstimo a Pedrinho, ele terá direito a 20% da SAF do clube. Caso seja feito o pagamento, a SAF permanece da forma que está. 90% para o Ronaldo, 10% para a associação. Caso não haja pagamento e o Pedrinho fique com a garantia, seria 70% para o Ronaldo, 20% para o Pedrinho, 10% para a associação. No entanto,
Isso que foi dito, esse acordo de empréstimo, essa operação de empréstimo, ela ainda está nos prazos legais. Ronaldo ainda não tem que efetuar esse pagamento. É possível que ele faça esse pagamento mais pra frente. Bom, agradeço a todos que acompanharam aqui o vídeo de hoje. Sei que é um vídeo um pouquinho mais longo, mas trouxe muitas informações, muitas exclusivas para que vocês saibam como está funcionando o dia a dia do futebol brasileiro. Um beijo para vocês, meus amigos, e até a próxima.